Então, gente, eu trago aqui uma proposta para vocês, para a gente, na verdade, abrir uma possibilidade de reflexão, né? Eu quero já deixar bem registradinho aqui que se trata de uma remanescente material de pesquisa da minha época ainda da pesquisa de doutorado, tá? Foi um certo material que eu fui encontrando, tem bastante bibliografia relacionada a esse tipo de coisa que eu estou falando aqui no meu último capítulo da tese, tá? Então, normalmente é assim que funciona para a área de pesquisa, a gente vai encontrando muita coisa e vários outros nichos vão sendo abertos, e é o que aconteceu, obviamente que tem a ver com o meu foco, né, com o que me chamou a atenção, de fato, né, e aí, com esse material remanescente, eu tenho gradualmente apresentado isso em determinadas oportunidades, né, porque é o material que eu estou trabalhando para a produção, né, de um livro, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, vou até agradecer muitíssimo se vocês puderem colaborar junto com dúvidas, né, porque isso ajuda a gente a pensar e abrir novas frentes de pesquisa, né? Mas isso daqui é uma coisa muito incipiente por hora, mas a ideia é exclusivamente minha, né? E tem a ver com essa produção, né, de pesquisa, também de testar o meio, de ver como é que as discussões estão sendo feitas, por isso que é muito importante as perguntas de vocês, né, vai me ajudar bastante. Então, eu já fiz, a única apresentação que eu fiz disso foi no curso da querida Renata, mas era um enfoque diferente, tá? Num contexto um pouco geral, se assemelha, mas eu vou usar exemplos aqui diferentes do que eu apresentei para ela, tá? Então eu queria já trazer, parece que a gente está falando da mesma coisa, Ayurveda de bem viver e cultura do bem-estar, mas eu vou tentar esmiuçar para vocês aqui qual é a minha proposta em colocar esses dois temas diante um do outro, né? Então vamos seguindo aqui. Deixa eu só ver como é que eu vou passar. Ah, tá. Assim, beleza. Tá. Então, no contexto geral, o Ayurveda ele vai ser. Vamos abranger aqui, eu vou fazer uma explanação um pouco macro, para depois eu vir fazendo um recorte até onde eu gostaria de chegar de fato, com um exemplo que eu vou passar a maior parte do tempo conversando aqui com vocês, tá? Trago sempre essa frase aqui, que vocês vão encontrar muito no livro do Dr. Robert Svoboda, falando sobre Ayurveda para mulheres, tá? Ele tem essa abordagem de dizer que, obviamente, é uma interpretação filosófica, assim como o Shastra em si, né, do Ayurveda. Então, o Ayurveda ele vai se concentrar, né, vai ter a sua atenção do processo do fluxo. E esse fluxo, ele tem as suas instâncias e tem os seus processos, né, de adaptação e também de intensidade que vão mudando de acordo, especialmente com o enfoque, se você olha para a estação, com o momento, se você olha para a passagem do dia e da noite, se você olha para a estação pessoal, enfim, tudo é fluxo para o Ayurveda e necessário, correto fluxo, estável fluxo. A gente não busca um fluxo intenso, inclusive o processo de fluxo intenso causa desordens, a falta do próprio fluxo em si causa também desordens, então é isso, o Ayurveda ele vai para se concentrar na manutenção de saúde e da vida em si, porque o Ayurveda trata-se de manutenção da vida, é muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? Mas só que essa vida é onde eu quero tratar aqui com vocês, só que essa vida a gente não está falando única e exclusivamente de uma vida individual, tá? Isso é um grande problema que ocorre nas interpretações dos textos canônicos, e muitas vezes nem é dos textos canônicos, é só uma mera repetição de livros do mainstream, do Ayurveda e da indústria do bem-estar, que é onde a gente vai chegar já já, tá? Quando a gente fala de tratamento individualizado dentro do Ayurveda, a gente está falando como uma abordagem a priori para a pessoa se tornar forte o suficiente para exercer a sua atividade enquanto ser humano, que é coletivo, tá? Então, o que tem de equivocado, né? Já começo logo falando de cara qual é a proposta aqui. O que tem de equivocado nesse tipo de Ayurveda que a gente vem vivenciando nas redes sociais, nos Instagram, nos TikTok da vida, né? Enfim, cada vez mais, já não é de agora, eu estou falando agora porque é isso que a gente está vendo atualmente, mas no contexto geral isso já vem acontecendo
do Ayurveda americanizado que a gente reproduz aqui no Brasil e América Latina como um todo, num contexto mais geral. Então, o que ocorre é que a gente interpreta que, quando a gente fala que o atendimento e a forma, né, de montar um programa de tratamento é individualizado, o que as pessoas entendem? Nossa, a sua cura só depende de você. Não, nossa, você acorde às 5, né, enquanto os outros dormem. Ou então, enfim, essas máximas individualizantes que só, na verdade, reforçam uma estrutura, né, neoliberal, capitalista e tudo mais, que é para onde a gente vai explicar essa questão aí do Ayurveda enquanto cultura de bem-estar, né? Então, assim, isso que eu estou falando aqui agora é completamente antagônico, ou seja, esse caminho é um contrafluxo, é o contrafluxo dessa máxima de manutenção da vida que o Ayurveda vai ter aí com relação à manutenção do fluxo adequado para as energias fluírem. Eu estou falando de energia física, tá? Muito simplesmente aqui, né, do dia e da noite, das passagens das estações, das lunações e tudo mais. Bom, então, o que eu estou querendo dizer aqui com Ayurveda de bem viver e cultura de bem-estar? Primeiro de tudo, o Ayurveda pode estar na indústria do bem-estar? Está. O Ayurveda, que a gente mais frequentemente vê associado à manutenção de saúde atualmente nas redes, enfim, nas estruturas comerciais, está associado à cultura de bem-estar. Bom, Sabrina, mas então você está dizendo que... Mas ele também pode ser de bem viver, e aí é onde eu faço defesa do Shastra, né? Então, quando eu falo Ayurveda de bem viver, é quase um pleonasmo, ou seja, eu estou quase repetindo a mesma coisa, ou tentando fazer uma defesa do Shastra, tá? Antes de eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com cultura de bem-estar. O Ayurveda, a gente precisa entender, e aí eu convido vocês a participarem da minha live que eu vou dar na quinta-feira, falando um pouco sobre a estrutura política que traz o Ayurveda que a gente conhece atualmente, tá? E ali no revivalismo. Então, parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas tem, tá? Por isso que eu estou falando que é fruto do material de pesquisa que eu fiz na época do doutorado, tá bom? Então, o Ayurveda, que chega hoje aqui para a gente, ele é fruto de lutas políticas e de reestruturações, inclusive programáticas para os estudantes, por exemplo, tá? Então, quando ocorre ali o revivalismo na época dos anos antes da independência, depois também, vou falar mais sobre isso na quinta-feira, opções são feitas em relação ao ensino do Ayurveda. Tá? Então, grande parte do Ayurveda que a gente conhece hoje é fruto das decisões que foram tomadas naquela época e que acabam por reforçando essa estrutura que eu estou aqui denunciando, vamos dizer assim, de fazer parte da indústria do bem-estar. Tá? Vou explicar para vocês o que é a indústria do bem-estar e por que parece que é ruim, porque é ruim. E aí, bom, então o que eu estou falando? Bom, a Ayurveda de bem viver é uma tentativa de volta a você realmente buscar a tradição, tá? E com isso, gente, eu não quero ser no sentido tradicionalista, no sentido do ranço, de que as inovações não devem ser bem-vindas, elas são bem-vindas, mas que neste caso aqui, como eu vou fazer essa defesa da volta do tradicionalismo nesse sentido, do uso das ferramentas do Ayurveda de forma comunitária, porque aí quando eu falo de tradicionalismo aqui, né, e a Ayurveda de bem viver como um reforço à defesa do Shastra, do Ayurveda, né, é muito importante isso que eu estou falando, tá? Eu estou querendo dizer que é o seguinte, eu estou em defesa de um Ayurveda coletivo, tá? E que é completamente diferente desse Ayurveda de bem-estar, ou da cultura de bem-estar, que eu quero explicar aqui para vocês. O que é cultura de bem-estar, gente? Cara, é a indústria do bem-estar. Há uma indústria por trás disso. Vocês vão encontrar raspadores de língua, coisa que, sei lá, você pode comprar por R$2, então faz parte de um lifestyle, né, um estilo de vida, um pacote de como você vivenciar essas práticas, claro, muito bem individualizadas, né? Então, tipo, para você se tornar a sua melhor versão, para você atingir determinados níveis de elevação, ou então você se diferenciar, buscar, né, novas, enfim... sempre individualizado, né? Então depende de você conseguir chegar cedo do trabalho, depende de você comer a própria comida que você cozinha, depende de você, inclusive, ter a qualidade de sono.
Só que, gente, olha bem para isso. Depende mesmo de uma única pessoa esse tipo de coisa? Realmente, claro, orientações de programa de Ayurveda vão conseguir dar conta de a pessoa fazer tudo isso? Na verdade, é um pacote ilusório do lifestyle que se vende e o Ayurveda está dentro disso. Ayurveda Gourmet. Aparece aqui, que legal, gostei. Pode ser Ayurveda Gourmet, né? Mas pode ser esse Ayurveda dentro da indústria do bem-estar, que ele está, de fato. Esses dias agora eu estava vendo, eu gosto bastante da prática de skincare natural, cleanse, né, essas coisas todas. E aí, o que acontece? Agora eu estou vendo que tem uma marca que eu até gosto bastante, né? Utilizando lá recursos, na verdade, é um clickbait mesmo, né? Olha só, o Ayurveda, nossa, eu estudava Ayurveda e agora estou praticando o uso de óleo na cara. Então, essa é a associação. Tudo bem, gente, eu vou criticar esta pessoa individualmente? De fato, de maneira nenhuma, não se trata disso. A gente está falando de uma estrutura que não dá nem para culpar a pessoa que precisa se inserir dentro desse contexto para poder sobreviver, entende? Então, por favor, não levem para o pessoal as coisas que eu falarei aqui, tá bom? De qualquer maneira, o Ayurveda está dentro dessa estrutura. Então, não adianta um programa individualizado daquela pessoa se não houver uma certa consciência de que, nossa, é maravilhoso você poder cozinhar a sua própria comida, mas se você é a pessoa que precisa usar transporte público 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas que horas que essa pessoa vai fazer uma comida fresca, não é mesmo? Se ela chega às 10 horas da noite em casa todo dia, como é que às 10 horas depois de ter tomado banho, comido alguma coisa, relaxado, ela vai estar deitada para poder acordar às 6 ao amanhecer do sol, como agora está amanhecendo durante o outono? Entende? Então, eu estou falando dando esses pequenos exemplos para mostrar para a gente que, na verdade, a prática, quando a gente fala de uma prática individualizada, uma abordagem individualizada do Ayurveda, a gente precisa entender que quando a gente está fazendo isso, ou a esfera do autocuidado, né, é para nós nos tornarmos pessoas comunitárias, efetivas. Não há como a gente realmente vivenciar a filosofia ou o Shastra do Ayurveda se de fato a gente não... E assim, gente, qualquer outra manifestação tradicional dos povos originários, não há como a gente buscar essa prática se não houver essa consciência coletiva. Por isso eu coloquei Ayurveda de bem viver, tá? Muito embora o Ayurveda esteja inserido nessa indústria do bem-estar, e eu estou explicando para vocês que a indústria do bem-estar é perniciosa, é nociva. Essa é a questão, esse é o ponto. Então, empreender na indústria do bem-estar é o suprassumo, tá, do pacote neoliberal torturador para esmagar você até sobrar só o caldinho. Essa é a verdade. Infelizmente, para as pessoas mesmo que trabalham com isso, e mais ainda, porque às vezes as pessoas buscam alternativas a outros estilos de tratamento, não porque isso, eu nem quero negar aqui os benefícios da alopatia, tá? Porque eu não sou dessas. Eu acho que ele tem muito a contribuir, não acho que uma coisa serve em detrimento da outra, tá? Mas também quando a gente fala que elas podem caminhar, tem um problema aí que eu já vou falar para vocês quando chegar no exemplo que eu quero dar. Tem um problema aí que frequentemente ocorre quando as pessoas confundem que uma pode caminhar com a outra e a outra coisa é uma depender da validação da outra, como o caso do Ayurveda, depender da validação da ciência médica, por exemplo, para seguir adiante. Não precisa e vou falar disso para vocês daqui a pouco. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!